Muito bem-vinda a mais uma leitura do canal. Trago nesse vídeo para você um escaneamento energético do seu sexto chakra, o terceiro olho, ou como eu chamo, o primeiro olho. A gente vai entender como é que está o movimento energético, o que está registrado nesse centro de força, para que você entenda, talvez, alguns movimentos comportamentais que você vem tendo ultimamente. A leitura é válida para quando você chega aqui. E eu vou te mostrar as opções agora para você fazer a sua escolha. Grupo 1, eu vou usar... Não, é esse lado. Grupo 1, eu vou usar o quartzo branco. Essa ponta dupla de quartzo. Grupo 2, quartzo verde. Grupo 1, grupo 2. Pausa o vídeo se for necessário para você fazer a sua escolha, para definir qual chama mais a sua atenção e qual é que tem a opção, a mensagem para você nesse momento. Começo com o grupo 1. Tenho um novo apoio de pedrinha aqui, uma outra garrafa. Acho que assim dá para ver, né, que é o quartzo. E vamos lá. Eu tô aqui gravando de novo, aparecendo mais uma semana, porque eu ainda não... dependendo do horário, né? Eu dependo do horário disponível. Então, eu ainda não sei qual a sua resposta. O que você, afinal, me contou que prefere o vídeo assim, comigo aparecendo, ou a mesa só e as minhas mãos falantes, né? Então, se você não sabe do que eu tô falando... Nos vídeos da semana passada eu pergunto qual a sua preferência. E aí, me conta, deixa aqui nos comentários como você prefere assistir os vídeos, conversando comigo ou vendo só as cartas na mesa. Aproveita e curte o vídeo também, interage comigo aqui, que é a melhor forma de você contribuir para esse canal seguir existindo, caso você sinta, né? Se sinta beneficiada, se esses vídeos te ajudam. Eu te agradeço se você puder fazer isso. Cartas embaralhadas, vamos ver então. Eu vou começar com esse oráculo para entender a energia que está mais proeminente nesse centro de força, no seu sexto chakra, no terceiro olho, que é como ele costuma ser chamado, né? Então, grupo 1. Como que tá a energia? O que tá registrado no seu terceiro chakra nesse momento? O homem... Bom, a gente tem aqui, na verdade, nesse centro, uma relação muito direta com o primeiro. Eu aqui no canal tenho um outro vídeo como esse. Eu vou deixar, eu espero que eu lembre, eu vou deixar no card para você assistir, que é exatamente a leitura do primeiro chakra. Aqui, para você, a gente tem uma ligação muito direta. Por quê? Primeira carta que sai, o homem segurando a moeda. Segunda carta, as restrições financeiras. E a terceira carta, o aviso da tempestade. O que eu tenho aqui são crenças. Se a gente está falando desse centro de força em primeiro lugar, a gente está falando de tudo que é mental. A forma como você enxerga o mundo, as lentes que você usa para enxergar a realidade, para enxergar o mundo e para se conectar também com a realidade. E aqui, com essa tempestade, esse aviso de tempestade, a gente está falando de medo. A gente está falando de um grande receio da falta, a escassez em si, né? A gente está falando de questões de restrições financeiras, seja você passando por elas ou um grande medo de passar por elas. Então, a gente está aqui, eu tô lendo a energia de uma pessoa que está vivendo completamente num lugar de escassez.
mesmo que tenho muito medo de perder tudo, de faltar algo no futuro. E quando você está nesse medo da falta, seja vivendo ou seja projetando isso para o futuro, você acaba não conseguindo agir, porque você está agindo no modo de sobrevivência. Aqui, como eu disse, a gente está totalmente conectada ao primeiro chakra, que é tudo que diz respeito à segurança, estabilidade e tudo mais. Então assista essa outra leitura, pode ter um complemento da sua mensagem lá. A gente está aqui falando de uma necessidade de você trabalhar os seus medos, essa energia de escassez. Porque assim, quando a gente está vivendo no modo de sobrevivência, como lá os antepassados, né, os ancestrais primitivos, que a gente, né, vem deles, a gente está totalmente focado em sobreviver mais um dia. Quando a gente está nesse modo, a gente não está no modo de construção, de expansão. São duas coisas completamente diferentes que elas não se misturam. Você hoje, aí a gente vai ver aqui com as outras cartas como que isso tá talvez se dando hoje. Eu tô aqui lendo, né, a partir dessas 3 primeiras cartas e fazendo uma leitura coletiva. Então você precisa ver a sua realidade realmente hoje. Você tá vivendo uma situação financeira difícil, você tá enfrentando dificuldades, você tá com problemas financeiros? Isso é uma coisa. Se você consegue o básico, pelo menos, mas tá sempre ali na corda bamba, a qualquer momento você pode perder tudo, ou existe, na verdade, só um grande medo disso acontecer, você não quando tá desse jeito, nesse modo, você não tá criando, transbordando, você tá numa força de retenção. Eu retenho tudo que eu tenho, porque mesmo que seja pouco, eu posso perder esse tudo. Então é como se não tivesse espaço para você expandir, para você crescer. E aí você não sai do lugar. Você não consegue ver caminho. Se a gente está falando do terceiro olho, você não consegue ver caminho. Você não consegue encontrar. Tudo é vibração no universo, né? Então tudo é frequência. Você não se alinha a frequências, você acaba se alinhando a frequências parecidas com a sua. Então você vai ampliando a escassez. Mas você, como uma grande antena que somos, né? Somos seres vibratórios, você pode ser alguém que capta, que atrai, que faz fase, né? Se alinha a energias de prosperidade. E aí o que isso significa na vida concreta? Você não encontra oportunidade profissional, você encontra cada vez mais problema, você já tem pouco, você está contando moeda. Aqui a gente tem o homem segurando a moeda, né? Você está contando moeda, aí cai um dente, aí bate o carro, se você tem carro, né? Sofre um acidente, tem que fazer não sei o que, aí precisa pagar de emergência, vai multiplicando o problema na sua vida. É isso que normalmente acontece. E aí você vai entrando cada vez mais naquele buraco negro de vítima, né? Não leve pro pessoal esse termo, mas é quando você é vítima das circunstâncias, vítima da vida. A vida é cruel, ela está fazendo isso comigo, o universo está me punindo. E aí, quanto mais você alimenta esses pensamentos, a gente aqui o tempo inteiro está falando de crença, quanto mais você alimenta esses pensamentos, mais eles se realizam na sua vida, porque isso, né, a gente está falando de questões psíquicas, né, tudo é mental, o universo é mental, né? Então, isso busca formas. Esses pensamentos, não vou entrar nos termos técnicos, mas vamos colocar desse jeito, esses pensamentos, eles buscam formas de se realizar o tempo inteiro. Então, você vai vivendo isso. Vamos ver o que eu posso te falar mais aqui. Como que tá a sua energia? As projeções.
Eu vou aceitar, saíram 4 aqui, eu vou aceitar todas elas. As projeções, eu falei que não ia usar termos técnicos, né? Mas sai exatamente aqui a carta das projeções. Quando a gente projeta, primeiro aqui nessa leitura a gente está falando exatamente desse olhar. Eu projeto no mundo a visão que eu tenho de mundo. Então eu vivo essa realidade no mundo. É o mundo que eu vivo, né? Aquele que eu vejo, aquele que eu enxergo. Aqui, projeção é um termo usado nas questões psicológicas. E aí eu ia falar antes dos complexos. Os complexos buscam se realizar o tempo inteiro, né? Enfim, não vou entrar por aí não, senão eu vou falar muito mais tempo. Aqui a gente está falando desse olhar distorcido. Então a gente o tempo inteiro está falando, né, em relação ao seu centro de força, sobre uma necessidade de você mudar os seus pensamentos. Por mais difícil que seja, é um exercício diário. Começa com não reclama. Para de reclamar da vida. Por mais clichê que seja repetir isso, é uma grande verdade. Quando a gente reclama, a gente clama 2 vezes. Então você está chamando cada vez mais o problema para a sua vida. Então para. Se reclamar, né? Se a gente pode pensar desse jeito, se reclamar não está funcionando, não está mudando a sua realidade, para de fazer isso. Você já está se ajudando muito fazendo isso. Mas a gente está aqui também falando de uma necessidade de você investigar crenças. Investigar da forma que você conseguir nesse momento, né? Dependendo aí das suas condições financeiras. Não é se endividar para buscar esse auxílio, porque você não vai estar se ajudando, né, na verdade. Mas, se for possível, busque ajuda de técnicas, de práticas terapêuticas. Eu tenho esse tipo de serviço, não precisa ser comigo, mas se quiser, aqui embaixo sempre fica o link do site para você entrar em contato comigo, para investigar, saber de onde vem isso, quais as raízes dessas crenças, mas principalmente, o que elas estão querendo te mostrar? Sobre você, eu não posso chegar aqui e falar, esse é um grande problema, né? Muitas pessoas por aí ficam falando, você tem isso, então é por isso, isso. Pode ser, grandes chances, mas não é bem assim que a coisa anda. A gente precisa ver a sua história. O que aconteceu na sua singularidade. Para aí sim eu poder te falar, isso tá vindo daqui e isso quer mostrar isso, X, sabe? Então, se você não tem condições, busque esses vídeos, busque, sei lá, conteúdos gratuitos que te ajudam a olhar um pouco além do que você já sabe, mas assim que possível. Busque essa ajuda também para investigar você mesma, de verdade. A gente nunca consegue fazer isso sozinho. É muito difícil a gente conseguir mergulhar nas nossas questões sozinhas. Porque é ponto cego, então não tem como. Ainda mais a gente aqui falando de terceiro olho, né? A gente tá falando de fato de pontos cegos. Aquilo que você ainda não enxergou, ainda não acessou. Mas a sequência aqui, o que eu tenho é muito interessante aqui na minha frente. Eu tenho 4 cartas. Eu ia tirar 3, saíram 4. As 4, todas são azuis. É muito bonito. A primeira, como eu mostrei, né? Projeções. A gente tá falando aqui... Esse centro de força é o centro que é ligado à cor azul. Azul mais fechado, azul índigo. É exatamente a cor que eu tenho aqui. A segunda carta, a cura. Um rei de copas. Mostrando para você que é importante você fazer essa investigação emocional para você entender a relação, a ligação, buscar as raízes, sim, mas o quanto isso tudo que vem do passado se conecta com a sua vivência no presente. Foi como foi, né? Aquela ideia de, no passado, seus antepassados provavelmente viveram situações de dificuldade, você tá repetindo isso por amor, em honra a eles. Tá, legal. Tem como você quebrar esse padrão, né?
parar de agir dessa forma, seja fazendo através, né, de técnicas de visualização e tudo mais, que você consegue fazer o movimento interno. É importante você fazer o movimento externo também, que, como eu acabei de dizer, uma das formas é simplesmente parar de reclamar e buscar, né, as formas de mudar as suas atitudes. Mas aqui a gente precisa sempre olhar também para o seu presente. Por que isso está acontecendo agora? Ou melhor, para que isso está acontecendo agora na sua vida? O que você precisa aprender com essa situação de dificuldade, de escassez? Tudo isso é importante também para que você consiga encontrar o caminho de saída. Não é só entender, não é só falar umas frases que vai mudar esse olhar ou esse apego a esse passado ancestral ou da sua infância ou de vidas passadas até possivelmente, não sei. Não é só isso. A gente tem que entender o presente, por que isso está agindo agora. Então por isso que é importante você buscar ajuda. Aqui é um movimento que te leva para a cura, te leva até o equilíbrio, tá te conduzindo, por mais caótico que esteja a vida nesse momento. Tudo isso tá acontecendo porque, como eu disse, a gente o tempo inteiro tá falando do terceiro olho. É para te mostrar uma nova realidade, para que você encontre uma forma diferente de ver a vida. A carta do pendurado, né? Ver as coisas de um outro jeito. Ela não tá aqui, mas é bem por aí. Para que você enxergue a realidade de uma forma diferente, a partir de um olhar mais limpo. A cura, a limpeza, sem estar contaminado pelas dores do passado. Na sequência, a gente tem o carro, mais uma carta azul. Movimento, ir para frente, ir em direção ao futuro, ir em direção à expansão, ao crescimento, a algo que é maior e melhor para você, sim. Não significa que é um movimento instantâneo. A partir do momento que você ouve essa leitura, você magicamente se transforma. Aqui a gente está falando de buscar entender, buscar transformar. É processo. Não tem milagre. Tem processo. Então, é o momento de você buscar mudar o seu olhar. Como um exercício físico que você faz para fortalecer a musculatura diário, né? Fazer uma vez só não adianta. Aqui a gente também está falando disso. Exercícios psíquicos de fortalecimento da sua mente, de mudança de olhar, de limpeza, é diário, é constante. É a todo momento, porque a vida vai acontecendo. E as situações vão vindo para você lidar com elas. Então aqui a gente está falando de se mover proativamente na direção dessa cura, para que você consiga movimentar a sua vida na direção de um futuro diferente desse que você está vivendo hoje. Porque o hoje é o futuro de um passado, né? Então, se você não está feliz com a sua realidade hoje, como que você pode transformar as suas atitudes para criar um futuro diferente? É disso que a gente está falando aqui. E a última carta, a compreensão. Ou seja, aqui, se você reparar, a gente tem uma figura de uma gaiola, né? Um pássaro preso numa gaiola, que ele não está preso, na verdade, ele está livre, ele tem a oportunidade de sair dali. Basta ele querer. E eu não tô falando que é simples, que basta você querer que a sua realidade se transforme. Não, tem muito trabalho que precisa ser feito. Mas um dos principais pontos aqui que pode te ajudar hoje, pelo menos a começar, como eu disse, parece muito simples parar de reclamar, né? Essa dica, mas não é. É uma escolha. É uma escolha de agir diferente. Se você se compromete a agir diferente e faz isso em cada oportunidade, mesmo mínima que pareça, você está comprometida de fato com esse futuro diferente que você está criando, que você quer criar. Então, eu diria que o universo conspira a seu favor nesse caso e vai te mostrando. Como eu disse, tem trabalho
movimento ativo que precisa ser feito, mas ele vai te auxiliando a fazer os pequenos movimentos que, em conjunto, que no todo, viram algo muito maior. É o micro que contribui para um macro. E é isso que a gente tem aqui. Acabei falando o tempo inteiro muito de questões do chakra base, mas é o que surgiu aqui com essas 3 primeiras cartas, então eu não tive muito como ir para outro lugar, mas de fato a gente está falando de um movimento de sustento da vida, base, né, chakra base, a partir de um olhar diferente para a realidade. Uma coisa está conectada à outra e você pode também, não é só isso, mas fazer exercícios, né, de alinhamento da sua energia, de visualizações que te ajudam a movimentar diferente a sua energia nesses centros de força. Vou deixar dessa forma. Se precisar de auxílio, eu tenho uma leitura exatamente que trabalha isso, que pode te auxiliar. Eu associo ao Reiki. No final, a gente faz uma limpeza e um alinhamento energético. Provavelmente, né? Muito você já viu aqui. Provavelmente essas questões vão surgir na leitura que é anterior ao Reiki, à prática do Reiki. Mas é uma forma de dar um gás, de te ajudar a ter ali um estímulo energético para você conseguir fazer o movimento na vida. Fica à vontade para entrar em contato comigo. Tem vagas disponíveis ainda para esse mês. E é isso. Desejo uma nova realidade para você. Desejo que você consiga fazer esse movimento quanto antes para acessar essa nova realidade que com certeza você merece viver. Certo? Vejo você no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu o quartzo. Deixa a pedra aqui. Agora eu consigo deixá-la de um jeito equilibrado. E a gente vai ver então perdão, como que tá a energia no seu chakra, 6º chakra, 3º olho, esse que fica no centro da testa, como ele é chamado, né, 3º olho. Eu volto meio a falo que é primeiro porque a gente enxerga primeiro energia, a gente enxerga com os olhos da mente. Então a gente acessa a realidade primeiro com o olho da mente e depois com os olhos físicos, né? Quem nunca entrou num ambiente que você instantaneamente se sentiu estranha? Do tipo, tem alguma coisa errada aqui. Você enxergou a realidade além dos olhos físicos. E foi primeiro. Então é por isso que eu chamo de primeiro olho. Vamos ver. Ah, não. Vamos ver. Como que tá? O movimento energético. Primeiro eu tô usando esse oráculo aqui para entender como que tá a sua energia nesse momento. Aproveita e interage com o vídeo. Me conta se você tá preferindo, se você prefere, né, os vídeos assim, comigo aparecendo, conversando aqui comigo, ou se você prefere a forma antiga, né, vendo a mesa só e as minhas mãos. E curte o vídeo. É uma forma muito simples de você contribuir para o canal seguir existindo. Se você gosta desses conteúdos, eu ficarei muito feliz se você puder fazer isso. Então, grupo 2. Como que tá a energia? Seu 6º chakra. Estratégia, contrato, mais uma. 5º chakra. Arcanjo Gabriel, referência ao laríngeo, chakra da garganta, a gente está lendo aqui, então a gente tem aqui uma conexão entre esses dois centros de força. Vou pegar mais uma por conta dessa, né? O florescimento da abundância. Então a gente tem aqui bom, explicando, né, acho que antes de... A janela tá fazendo barulho. Antes de entrar em si na energia, vou explicar rapidinho. Acabei de falar isso no grupo 1, acho que precisa ser dito.
A gente está falando de como você enxerga a realidade. A gente está falando do terceiro olho, tudo que é mental, tudo que se conecta ao mental. E a realidade é como você lê, faz a leitura da realidade. Como eu acabei de falar, né? Quando você percebe as sutilezas, você lê o plano sutil através do seu terceiro olho. E é também uma região, um centro de força que molda a forma como você enxerga o mundo, enxerga a vida. Aqui a gente tem a estratégia, contrato, e olha que interessante essa figura que representa, né, a carta da justiça até. Ela tem os olhos vendados, os olhos físicos vendados. A justiça, né, que é cega. Como eu disse, o quinto chakra, o laríngeo, e a abundância, florescimento da abundância. Vou começar por esse quinto chakra, porque para mim essa relação aqui, a gente está falando sobre me vem duas coisas, e eu vou falar isso a princípio alheia às outras cartas. Eu só vou falar da relação mesmo, tá? A gente tá falando de uma necessidade de você expressar, de falar sobre a sua visão de mundo, compartilhar. Me vem aqui, aí sim, olhando para as outras cartas, principalmente a estratégia e a abundância, é como se você tivesse algo a dizer para o mundo, algo a compartilhar. A sua visão de mundo ajuda a influenciar positivamente a visão das outras pessoas ao seu redor. Nem que seja sua família, seu círculo de amizades. Não precisa ser algo global, sabe? Pode ser. Usar as mídias, os meios, né? A gente aqui no terceiro olho tá falando de conexão também. Como você se conecta. A conexão psíquica. O quanto você de fato é influenciada e influencia os outros psiquicamente, mentalmente. Então, a gente pode aqui estar falando de uma necessidade. Duas coisas que me vêm. Um parênteses dentro do parênteses. A primeira faça esse movimento, que ele é positivo, ele é importante. Você tem algo a contribuir com o mundo. Mas também me veio aqui de você prestar atenção no quanto você tem responsabilidade sobre o que você fala, o que você mostra, o quanto você influencia os outros. Então, vamos ver o que sai nas cartas do tarô, porque pode ter aqui, por exemplo, algo de distorcido. O quanto de fato você tem influência sobre aqueles ao seu redor. Vamos colocar aqui de um exemplo muito até extremo, forte. O quanto você influencia o olhar, a visão de mundo dos seus filhos, se você os tem. Você é uma grande influência, você é a referência para uma criança, para um filho. Então você tem que ter muita atenção ao que você pensa, ao que você fala, ao que você propaga através da sua voz, a como você fala, como você se comunica com essa criança. O quanto você está gerando nessa criança, por exemplo, traumas, através da forma como você lida com ela no dia a dia, o que você fala, como você fala. E eu não tô falando isso para colocar culpa em ninguém, né? Para você sair daqui se sentindo culpada, de meu Deus, o que eu tô fazendo com meu filho? Não é isso. Presta atenção. Você tem muito a contribuir positivamente. Seja com essa criança, com esses filhos, seja com os seus familiares, seja com seus amigos, seja com as pessoas que trabalham com você, seja com um grupo na internet, um nicho, né, específico. Você tem algo muito positivo a contribuir. Mas o que isso aqui quer dizer é você tem muita força. A estratégia aqui diz que você tem muita força na sua voz. Então, atenção ao que você fala. E a outra coisa que eu ia falar, eu não esqueci, lá no início, né? Eu falei assim, me vem
essa relação desses dois centros de força. É o que você fala pra fora, a influência pra fora, mas a gente tá falando do que você fala pra dentro também, que você pensa sobre si, como que você se comunica com você mesma. Você, por exemplo, se enaltece, você se parabeniza pelas suas conquistas, ou você fala assim, não fez mais do que a sua obrigação, e quando faz coisa errada, quando alguma coisa sai do controle e não acaba não acontecendo como você gostaria, você se pune? Você acredita que você é capaz ou você se sente insegura sobre a sua capacidade de realização? É o que você pensa e o que você fala para si mesmo. A gente tá falando disso aqui também. Esse sexto chakra, o laríngeo, a gente tá falando para fora e para dentro. Então, atenção igualmente, né? Existe aqui, talvez, tô colocando talvez porque é uma leitura coletiva, faça uma leitura particular para confirmar, sempre vou indicar isso, mas talvez porque eu posso estar falando com pessoas que não têm uma boa comunicação interna consigo mesma. E aí aqui a gente está falando que você tem muita capacidade de multiplicar, falando multiplicar porque eu falei isso no primeiro grupo, surgiu muito forte a questão da escassez, um olhar de escassez para o mundo. Se você tem essa comunicação ruidosa com você mesma, o quanto você não está alimentando esse olhar de escassez sobre a sua vida? Quando, na verdade, você tem um grande potencial de fazer o caminho oposto, de ir em direção a essa abundância, sabe? Então, por isso que eu falo, talvez, não sei, às vezes você só é alguém que precisa rever como fala com os seus filhos, como fala com as pessoas queridas que existem na sua vida, porque quando a gente, né, tá na intimidade, é muito fácil a gente ser mais ríspida e tudo mais. Então pode ser só isso, mas existe esse outro grupo que também é possível de estar aqui acessando, principalmente se você está vindo do primeiro grupo, da primeira leitura. Essa justiça aqui, né, os olhos vendados, chama muito a atenção, porque a gente está falando dessa energia do terceiro olho, de tudo que eu tô falando aqui, de fato, vai reverberar, vai se manifestar na realidade concreta. Por quê? A forma como você enxerga o mundo se materializa. Assiste o primeiro grupo, se isso aqui ressoa com você. É tudo que eu falo lá. Mas o que essa carta traz aqui a gente aqui não tá falando da realidade física e concreta. A gente não tá falando do que se vê com os olhos físicos. A gente tá falando, de fato, do que se acessa com os olhos da alma. Não vou nem falar da mente, da alma. E se a gente tá falando aqui de contrato, né? Contrato e estratégia. Isso me vem muito forte, essa questão de... Claro que aqui como dica, né, pra você observar comportamento, movimentos energéticos, movimentos comportamentais, hábitos, a gente tem muito aqui levando, eu posso dizer talvez para um lugar mais negativo, para você observar. Negativo por quê? É assim, observa se não tem desequilíbrio, é por isso. Como eu falei, nessa rigidez do que você fala para si e para o outro, tem uma frieza também aqui, essa estratégia. A estratégia, ela muitas vezes demanda frieza, de você ter o sangue frio, de saber o momento certo de agir, o que fazer, de não agir por impulso, não agora, não desse jeito, né, com raiva, saber a hora certa, de parar e de andar, de observar e de agir. Então, demanda uma certa frieza. Então, levando para um lugar de desequilíbrio, a gente pode estar falando sobre uma frieza mental, uma racionalidade. Afinal, eu tenho aqui também a carta da justiça, né? O contrato que remete à carta da justiça, que remete ao signo de Libra, que é um signo de ar. Então, a gente está falando aqui
do elemento ar, tem isso muito forte, a estratégia e essa justiça aqui. Então, é muito mental, levando para o lugar de desequilíbrio. Observa se você não está muito no mental, racionalizando muito a realidade, achando que só o que se pode ver com os olhos físicos é real e todo o resto não existe. Observa, são muitos pontos que eu tenho aqui, que eu poderia ficar falando, mas já falei um monte e nem tirei as cartas do tarô ainda. Vamos ver o que mais eu posso te dizer, além dessa energia que já se manifestou aqui, né? Mas tem essa possibilidade também. Acaba tendo a ver, né, com o que eu falei da comunicação. Comunicação é ar. Isso é muito forte aqui. Vamos ver. O que mais pra você do grupo 2? Como que tá a sua energia no terceiro olho? Tá. Indo com a correnteza, um Ás de copas. A morte com a transformação. E a lua, vidas passadas. Primeira coisa que me vem à mente com essa carta da lua aqui é totalmente influenciada por tudo que eu falei no grupo 1. Então, mais uma vez, assista o primeiro grupo também, não vai fazer mal. Talvez não seja tudo que tá ali pra você, né, a mensagem, mas pode ter algo que vai te ajudar a ter um insight, por exemplo. É porque a gente tá falando de insight exatamente com esse terceiro olho. Porque vidas passadas a gente pode estar falando aqui, olhando para uma referência à sua ancestralidade, por exemplo. Me vem muito forte, de fato, aqui a questão de vidas passadas. A sua história anterior a essa existência. O quanto o seu olhar em outras existências, em outras vidas, ainda influencia o seu olhar nessa realidade. Vou voltar pro... Outra coisa. Vidas passadas pode também estar falando do seu passado. São essas três frentes, né? O seu passado, sua infância, por exemplo, a sua ancestralidade, né? A sua família, seu sistema familiar e as suas vidas passadas. Essa carta contempla essas três possibilidades. Como eu ia dizendo, vou usar o exemplo, né, que eu trouxe antes. Como você fala com os seus filhos? Se você tem, se você não tem, visualiza. Imagina. Ou se coloca no lugar. Como que você fala para você mesma, né? A comunicação interna. Vê aí o que faz mais sentido. Mas vou seguir no exemplo da criança. Muitas vezes, a forma que você age, a forma como você fala, é a forma que você aprendeu, que falaram com você na sua infância. Né? Hoje a gente tem um grande movimento de pessoas trabalhando essas questões para a gente influenciar menos negativamente naqueles que geramos, né, nas crianças. Então, essa carta Vidas Passadas, junto com a transformação e junto com esse Ás de copas, porque aqui fala sobre ir com a correnteza, mas é um Ás de copas, é um Ás que fala sobre questões emocionais, né? Uma abertura emocional, uma limpeza emocional que precisa ser feita aqui. Então seja mais doce, seja mais leve consigo mesma ou com essa criança. Aqui a gente está falando de olha para esse passado para que você, né, veja como que você pode mudar o seu comportamento. Isso contribui não só para você mesma, mas para os seus descendentes, para aqueles que vêm depois de você, para o seu legado. E a gente pode até nem estar falando de filhos, a gente pode estar falando do seu negócio, do seu emprego, aquilo que você cria, que você produz com as suas mãos, com o seu intelecto, com o seu fazer. Isso tudo é criação. São os seus filhos que não são filhos, né? O seu trabalho é uma forma de criação, de geração. Isso também gera retorno financeiro, por exemplo. Então, esse movimento, esse fluxo energético,
Então aqui a gente está falando sobre olhe para essa forma que você aprendeu. E aí quando eu falei de vidas passadas, né? Pode ser, por exemplo, tô jogando aqui e aí você vai precisar investigar o que é seu e o que não é. Às vezes você aprendeu esse comportamento numa outra existência e você carrega isso com você. Algo que talvez seja ruim. Lá atrás você aprendeu a agir desse jeito, a se comportar, a falar, a pensar desse jeito por uma questão de sobrevivência. Você precisou aprender a ser assim. Só que hoje você vive uma realidade completamente diferente daquela. Então você não precisa mais dessa bagagem. Você precisa dela enquanto aprendizado. A vivência gera aprendizado, gera sabedoria, mas você não precisa repetir o comportamento hoje, porque você não vive mais aquela realidade de outra vida, ou dos seus ancestrais, aquilo que você carrega em você deles, talvez não seja necessário, mas você está reproduzindo esse comportamento ou esses pensamentos. Então aqui, com essas 3 cartas, a gente está falando de uma necessidade de você mudar, transformar essa visão de mundo, esse comportamento, essa comunicação, essa fala, né? As crenças, a gente está falando o tempo inteiro de crenças porque é mental. Você trabalhar nisso, nessa limpeza, o emocional aqui, para que as coisas fluam de um jeito melhor, para que você flua na direção, acho que eu usei esse termo no primeiro grupo, né? Para que você crie um futuro diferente do que você vive hoje, né? Para que você crie uma realidade diferente, você precisa transformar o seu comportamento. Aqui você precisa, como surgiu também no primeiro grupo, fazer essa limpeza emocional. Fala enrolado, né? Fazer essa limpeza emocional. Olhar para isso que precisa de cura internamente, emocionalmente falando, e crenças também. A gente está falando de uma necessidade de limpeza. A água purifica. Aqui a primeira carta que saiu não foi à toa. A água purifica. A água limpa, a água lava, leva embora aquilo que não serve. Aquilo limpa as impurezas. Quando a gente fala de purificação, limpa as impurezas. Aqui a gente está falando, inclusive, com essas 3 cartas, porque a lua também é muito forte, o elemento água nela, né? A gente está falando de renascimento. A gente pode estar falando para algumas pessoas da vida uterina, pré-nascimento, olhar para as crenças que você herdou através da sua mãe, né? Daquela que te gestou, conhecendo ou não essa pessoa, mas você viveu experiências intrauterinas que vêm dela. Então pode estar registrado em você também muita coisa a partir desse período da sua vida. A vida pré-consciência, né, ali até os 3 anos de idade, muita coisa você não lembra, mas você tem isso registrado, tem essa memória registrada inconsciente. E a vidas passadas e vida dos ancestrais, todas essas possibilidades. A gente está falando aqui de uma necessidade de renascer. É um processo de deixa uma vida para trás para que você nasça uma nova versão. Isso é importante para o seu futuro se você quer ir em direção a essa abundância que saiu aqui no início. Você tem possibilidade. O que a leitura fala é isso, você tem possibilidade de fazer esse movimento. Mas hoje, talvez você esteja influenciada por isso que é inconsciente, isso que está oculto ainda. E gera ruído, gera confusão, gera obstáculo, bloqueio. Tudo isso que eu falei, né, sobre a forma que você lida com o mundo, com os outros e com você mesma, né, o que você fala. Isso tudo pode ser muito melhor. Pode ser muito mais fluido aqui. Pode ser muito mais leve. Mas você precisa olhar. O que é isso que está te influenciando, te fazendo agir, falar e pensar desse jeito que você faz hoje? Quem é essa pessoa que está agindo, pensando e falando hoje em você?
E quem são as outras possibilidades? Trocar de persona, trocar de vida, né? Mudar a sua realidade através, primeiro, do que você pensa, porque os pensamentos criam a realidade. O que você enxerga com os olhos da mente é o que você vive na realidade. Então, aqui é um movimento de você transformar esse olhar para transformar o concreto depois, né? Lembrando aqui da justiça que tem os olhos vendados. E, claro, com a justiça, aqui a gente está falando de contrato, podem ser novos contratos, mais sólidos, todo tipo de contrato, mais sólidos, mais felizes, mais prósperos. Mas, na verdade, quando a gente fala de justiça, a gente está falando de equilíbrio, uma vida equilibrada. Uma vida em que a balança não pende para nenhum dos lados, você vive ali no equilíbrio interno, equilíbrio energético, equilíbrio emocional, equilíbrio mental. Esse é o propósito. É por isso que você está ouvindo essa mensagem e é por isso que você está sendo convidada pelo seu inconsciente, você não à toa escolheu essa opção, uma pedra verde, uma pedra de cura, para você fazer esse movimento de limpar, purificar o seu olhar, para limpar as impurezas, para fluir melhor com a vida. Essa é a sua mensagem. Espero que ela tenha feito sentido. Desejo que você consiga fazer esse movimento o quanto antes, porque vai ser muito benéfico para você, pelo que eu tô vendo aqui. Certo, grupo 2? Se quiser um atendimento particular, seja para auxiliar nesse movimento energético, né, com a leitura que eu conecto a uma limpeza e um equilíbrio, um alinhamento com Reiki, tem o meu contato aqui embaixo, ou até uma leitura para você confirmar se essa mensagem é para você. Sempre interessante fazer isso, e até o que dessa mensagem é para você, né? Para você conseguir focar melhor na sua transformação, né? É isso. Espero você no próximo vídeo.